bem, tá bom. Bom, é o seguinte, ontem o Casares deu uma entrevista ao GE, né? Ele falou sobre uma outra polêmica que está sendo criada, essa interna lá entre os próprios conselheiros que vão aprovar ou não, né? Um fundo de investimentos que promete captar 350 milhões em troca de ações das categorias de base, hein? Essa é a galinha dos ovos de ouro do São Paulo, né? Eu tenho certeza que tem duas personalidades que estão se remoendo aonde estiverem, né, com essa questão. Marcelo Portugal Gouveia e Juvenal Juvencio. Porque era a menina dos olhos deles, o CT de Cotia. Eles compraram o terreno, eles criaram tudo aquilo, né? Primeiro com o Marcelo e depois com o Juvenal. E estão querendo lotear 30% lá, hein? Então ele explicou mais ou menos o que seria esse fundo de investimentos em participações, né? Que promete captar 250 milhões para a categoria de base, podendo chegar a 350 milhões caso atinja metas estabelecidas. Nesse modelo, o São Paulo receberia o valor inicial de 250 milhões da seguinte maneira. Poucos meses após a assinatura do contrato, 50 milhões para pagar dívidas e 100 milhões de investimento na base. 22 milhões para contratar jogadores, 15 milhões para infraestrutura e tecnologia e 63 milhões para capital de giro. Um ano depois, 75 milhões para uso exclusivo da base. 24 meses depois, ou 2 anos depois, mais 25 milhões para uso da base. E depois de 5 anos, mais 50 ou 100 milhões em caso de metas estabelecidas. Então está lá uma discussão, porque já foi aprovado em conselho consultivo, falta agora o deliberativo, e tem muita gente, inclusive da situação, que quer vetar isso aí, porque acredita que esses valores são irrisórios em se tratando de base, em se tratando de Cotia, em se tratando dessa válvula de escape que o São Paulo sempre teve, que foi o quê? Revelar bons atletas, vendê-los para tampar buraco, né? No profissional. E a gente acabou de ver isso aí acontecendo. Então, eu já conversei com alguns conselheiros, inclusive da situação, que estão com a pulga atrás da orelha e estão predispostos até a se indisporem com seus pares situacionistas para votar contra, para não aprovar isso aí. O que vocês acham, Danilo, Ranieri? É que parece que esse ano, né, o São Paulo arrecadou cerca de 270 milhões em venda de jogadores, né, com essas vendas ruins que o São Paulo fez, né? Então esses valores ficam estranhos por isso, né? Se você está vendendo jogadores mal, né, vendendo por preço baixo e mesmo assim está conseguindo chegar num valor próximo do que eles estão querendo arrecadar agora com essa parceria aí, com essa venda, fica estranho, né? Se São Paulo vendesse melhor os atletas, nem precisaria desse aporte financeiro. Eu também, o que eu penso o São Paulo, ele é modelo, né? Querendo ou não, o São Paulo, em vários aspectos, ele foi modelo lá para os anos 2000 e deixou de ser. Mas na base, a estrutura da base do São Paulo ainda é uma estrutura de destaque, né? O Exato. São Paulo, ele é expoente quando a gente fala de categorias de base, né? De toda essa questão da formação do jogador e essa estrutura que é dada para o jogador, né? Então, sinceramente, eu acho que se não for um valor que supere em muito, né? Tem que ser muito vantajoso. Tem que ser muito vantajoso. Exato. Você até entende, porque muitas vezes o dirigente vai falar assim, não, beleza, vamos imaginar que empate, né? O valor que a gente vai arrecadar vai ser mais ou menos essa loteada, esse loteamento que a gente vai fazer, vai ficar elas por elas, mas a gente vai receber antes esse dinheiro. É o argumento, mas aí você não sabe se eventualmente vai chegar uma temporada que você vai vender bem pra caramba os seus jogadores, ao invés de vender por preço de banana, você vai vender por um preço muito maior e vai fazer proporcionalmente, você vai perder dentro desse loteamento de 30% do que você tá ganhando, entendeu? Então no fim das contas você vai sair no prejuízo, o São Paulo ele joga uma roleta ali, pensando no pior cenário, mas se vier o melhor cenário, um cenário de uma administração bem feita, o São Paulo vai acabar perdendo dinheiro. Porque vocês concordam que quem está investindo, Sgrilis, e já vou passar para você, ele está querendo ganhar também. Claro, lógico. Então você está pensando quem ajudar o São Paulo? Ele quer lucro. Porque o que parece, quando o Casares fala, é que estão vindo, a Madre Teresa está vindo, ela falou assim, vou ajudar o São Paulo que está precisando. Lógico que não. Desculpa, até interrompi você, mas qual seria o valor ideal para você lotear a base? É superior a R$1 bilhão? Porque se você for pensar, o Palmeiras, até uns 10 anos,
não revelava muita gente e também não tinha vendas expressivas com jogadores da base. Aí começa a vir a era do João Pedro Sampaio, começa a revelar grandes jogadores, acaba sendo referência da base e tem a geração do 1 bilhão. Então, vendendo ali 5, 6 jogadores, chegou a R$1 bilhão. Então, se fosse lotear o time do São Paulo, é na casa do 1 bilhão? É superior a 1 bilhão para você lotear a Quanto base? que você falou que foi em 2025 que o Tá São aqui, Paulo, ó, por até enquanto, o momento, já arrecadou? O São Paulo já arrecadou cerca de 270 milhões em vendas de jogadores, incluindo os mecanismos Nessa como temporada. cláusulas. Essa temporada. Então, ó, Cláusula 200 de performance, venda percentual da base, essas coisas. Vamos né? fazer um cálculo básico. Por enquanto, não acabou o ano. O São Paulo pode vender mais. 270 vezes 0,3, que é 30%. Então é isso. Proporcionalmente, o São Paulo, então, esse grupo que iria lotear a base, ele receberia 81 milhões. 81 milhões se refere a esses 30% que estão sendo loteados. Aí, se você pegar, por exemplo, o valor que o Marcelo Lima passou, 250 dividido por 5, dá 50 milhões por temporada. Se for 350, né, que é no melhor cenário, dividido por 5, a gente tem 70 milhões. Tá abaixo. Tá abaixo. Ainda tá baixo, Então ainda tá abaixo proporcionalmente do que o São Paulo fez na temporada. Ou seja, o São Paulo perderia. No cenário atual, o São Paulo que ele fez 30%, dá mais ou menos 80 milhões, o São Paulo receberia por esses 30% 70 milhões. Então tá baixo. Então, assim, sinceramente, eu não sei de que forma que isso é vantajosa pro São Paulo. Se 3 vendas do São Paulo fossem sido melhores ainda do que essas que foram feitas agora, por exemplo, Lucas Ferreira, o Henrique Carmo, esse cenário mudaria ainda mais. Né? Se São Paulo tivesse vendido melhor ainda, tivesse 15 milhões de euros, sei lá, esse cenário seria ainda pior ainda.